renovando sua mente. TV Grácia International apresenta Resumos dos Calqueus 2025. A explicação do Evangelho da Graça. Nos lábios de Jesus Cristo, homem, que nos leva à estatura do varão perfeito. Esses 4 personagens, eles escreveram 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas, Apocalipse, e eu não mencionei o livro de Tiago. Mas ele vem antes de Pedro, e isso é um total de 8 livros. Esses 8 livros, no sistema teológico, são conhecidos como os líderes da circuncisão. Os da circuncisão escreveram esses 8 livros. E Paulo, quando falou sobre os membros da circuncisão, Paulo ressaltou que eles transtornaram casas inteiras. Por que eles transtornam casas inteiras? Porque a circuncisão é fé misturada com obras. E isso produz cansaço. Isso afasta você da fé. Naturalmente, eles dizem que você é salvo pela fé. Mas depois você tem que fazer algumas coisas. Você precisa fazer sua parte. Em outras palavras, pela fé entra a salvação. Mas depois você vive por obras. E a Bíblia não diz isso. Veja o que ela diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nas Escrituras. Onde? Não estamos mais falando sobre as Escrituras. Estamos falando sobre o Evangelho. E esse Evangelho não é o da circuncisão. É o Evangelho de Paulo, que é a incircuncisão. E quero enfatizar isso. Recentemente fui entrevistado por uma jornalista aqui em Miami. E mencionei a ela que queria falar sobre circuncisão e incircuncisão. Ela me disse que usaríamos palavras que fossem compreensíveis para as pessoas. E acho que ela mesma não entendia o termo. Então, se você, como crente, não estiver familiarizado com estes termos, o que acontece é que um dia você come o alimento da circuncisão e o mistura com a incircuncisão. Mas quando você está educado e te apresentam um versículo da Bíblia, você sabe como um bom escriba. Como um escriba instruído, você coloca a mão no tesouro e diz que no tesouro há coisas antigas e coisas novas. Então você diz, um momentinho, isso estava escrito nas Escrituras. Isso é do Antigo Pacto. Sim, mas 1 de Pedro. E você diz, desculpe-me, mas Pedro é da circuncisão. Agora, se você fala comigo sobre as 14 epístolas de Paulo, então é aí que esse versículo se encaixa. Veja como o versículo diz. Porque no Evangelho, a justiça de Deus, ou seja, o que Deus aceita como justo, é revelada pela fé e pelas obras. Agora vamos dar uma olhada em um versículo que quero usar para demonstrar a fadiga do sistema religioso protestante. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para
as quais eu pagando um preço vou conseguir? Em outras palavras, nós fomos chamados para andar em umas obras que Ele preparou para cada um de nós. E essas são boas, porque as que você produz com o seu jejum e o seu esforço, essas produzem jactância. Isso faz com que se comparem. Veja, sou mais santo do que você. Vou mais à igreja do que você. Eu sou batizado. Você não é batizado. Eu imponho as mãos. Você ainda não ora por ninguém. Você é uma criança de fé. O correto. Que Deus te chamou e manda você caminhar em umas obras que Ele já preparou para você. Você não precisa fazer nada. Então o crente é chamado a viver em uma expectativa de fé. Que aquele que te chamou promete a você que guiará seus passos. E a Bíblia diz, fazendo Ele em vós, em que aparecem aqueles passos que Ele preparou para você. Os seus também aparecem. E os seus se cansam. E cometemos erros como seres humanos, mas começamos a detectar que essas não são as obras de antemão que Deus preparou para mim. Eu devo viver de forma mais excelente. Eu devo estar melhor. E nesse desejo, aí estão os anjos. Veja, já está compreendendo, já está entendendo que não é ele, mas sou eu nele. Apóstolo, quanto tempo leva para essas boas obras se manifestarem? Não importa quem começou a obra em você. Ele vai terminar. Veja, pai da fé, Abraão. Deus lhe prometeu um filho. Isso é uma obra de antemão. Vai vir um filho. Essa é a obra de antemão. Um filho virá e nesse filho você herdará a promessa. Ei, demorou cerca de 25 anos para chegar à promessa. O homem é incuravelmente religioso. Você sempre quer fazer sua parte. As obras estão na carne. Mas a obra que Deus ia fazer em você, Ele a preparou de antemão. Para começar, vejamos Romanos 1,17. Porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada pela fé. E para a fé, como está escrito, mas o justo, pela fé, viverá. Você sabe que a primeira parte desse versículo diz que no Evangelho a justiça, o que é justo de Deus, será revelado não pelo seu comportamento, é por meio da fé. Para que Deus o declare justo, Ele não pode ver suas obras boas ou ruins, Ele não gosta delas. Você sabe por quê? Porque você se tornou um pecador sem ter feito nada, nem bom nem ruim. Adão pecou e passaram o pecado para você. Então logo todos foram pecadores, bons e ruins. Maria foi pecadora, o profeta foi pecador, Moisés era pecador. Outros eram pecadores, quem matava era pecador e todos eram pecadores. 100% de cada um, se comportando bem ou se comportando mal. Adão nos constituiu pecadores. Não por obras, mas pela cabeça representativa. O primeiro Adão colocou o pecado, o segundo Adão, você crê nele e pela fé, ele o coloca em justiça e você é justo. E então, mas aqui diz que o justo pela fé viverá. Primeiro dizem que pela fé
a justiça de Deus é revelada. Diz pela fé e para a fé. E para a fé foi o que Roma esqueceu. E Pedro e os apóstolos, isto é, Martinho Lutero, quando ele fez a reforma, ele escreveu 95 teses em que dizia que o justo pela fé viverá. E teve razão. E isso abriu a porta para que os protestantes fossem salvos pela fé. Mas ele se esqueceu que tinha que continuar a viver pela fé e para a fé. E o para a fé não apareceu até o surgimento deste ministério. Eu lhe digo que é verdade, eu juro. Nunca ouvi ninguém dizer pela fé e para a fé. A segunda parte nunca. Nem em inglês, nem em outros idiomas, nem em livros, nem em revelações. Porque esse é o Evangelho. A fé é o fator importante. Vocês sabem que me chama muito a atenção. A igreja, os Coríntios. A igreja, os Coríntios, era uma igreja onde havia todos os tipos de milagres e todos os tipos de dons. Sim ou não? O que diz o versículo 5? Pois em todas as coisas fostes o quê? Enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o quê? Em todo conhecimento. E o versículo 7, o que diz? Para que nada lhes falte em nenhum o quê? Em nenhum o quê? Dom. O que os dons fazem? Eles curam. Fazer milagres é um dom, não é? Agora, o que diz o capítulo 13, versículo 5, da segunda carta aos Coríntios? O que diz? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Em outras palavras, uma igreja, não se confunda. Porque às vezes você vai a uma igreja por aí, pentecostal, carismática, ou assiste a TV e vê Benny Hinn derrubando pessoas. Receba isso. E isso faz sua pele arrepiar, porque aí estão os dons em ação. Os dons fazem isso. Entretanto, o dom não garante que você esteja na fé. Romanos 5:1. Estamos todos, portanto, sendo justificados pela fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a justiça de Deus faz. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quem também? Aqui vem pela fé e para a fé. Aqui vem ele também. Por quem também temos entrada pela fé nesta graça, no qual estamos o quê? Como está o que vive pela fé e para a fé? Firme. Porque essa é uma entrada. Você já está justificado, mas agora você entra na entrada que é a graça. Agora, o que essa entrada na graça lhe diz? Veja o que o capítulo 5 lhe diz, aí mesmo no versículo 17. Porque se pela transgressão de um só. Romanos 5,17. A morte reinou, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a graça. A abundância, aqueles que entram na firmeza da graça, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Veja, eu não sabia que Deus havia preparado de antemão quem eu seria no Evangelho. Se isso tivesse sido dito a mim aos 2 ou 3 anos de idade, eu teria me poupado de muitas dores de cabeça. Mas quando vim a saber, já havia muita quilometragem quando fiquei sabendo. Ei, aos 40 anos de idade, como Moisés, veja bem. Moisés foi chamado aos 40 anos de idade. E eu fui chamado aos 40 anos. A sombra se repete. A única coisa é que Moisés foi chamado para a maldição e eu fui chamado para outra coisa. A diferença é do céu para a terra. Assim que dê graças a Deus que você entende que Deus te chamou para a glória. E é por isso que não há competição aqui. Todos nós somos mais do que vencedores. E então temos de ser úteis naquilo para o qual Deus nos chamou. Não fuja daquilo para o que Deus te chamou. Não se intimide. Você tem que dar testemunho aí e falar da graça onde você está. E então esperar as promessas pela fé.
Porque o que você é hoje não é o que você fará em 2 ou 3 anos. Se você entrar na vida de fé, começará a confessar a palavra. E ao confessar a palavra, as promessas começam a se formar em você. E a cura começa e a prosperidade começa. E às vezes, quando elas vêm assim de momento, muitas coisas torcidas. E quando chegam, aparentemente está indo mal. Você dirá, entrei na graça e estou indo mal. Não, é que Deus está limpando o que não convém. E começa a tratar com você. E então Ele imediatamente começa a edificar em sua vida obras preparadas de antemão que Ele escolhe. E começa a colocá-las assim. Alguns até sofrem em seus casamentos, porque vieram tão torcidos que quando chegam à graça, a luz da graça os atinge dessa forma, e isso os deixa cegos como Paulo, que quando chegou aquela luz, ele ficou cego e nem sabia o que fazer. E então Deus começa a endireitar essa vida e a colocar as convicções corretas e todas essas maquinações que você utiliza. Não, essas maquinações acabaram. Agora, trata comigo de forma transparente. Não me pregue peças, porque isso vai atrasar você em 3 anos ou mais, principalmente sabendo que você pode começar agora. Não me preguem peças, não inventem nada, não violem as leis espirituais. Porque tudo o que você viole agora, o Espírito da graça já tem sua vida predestinada. Os anjos veem tudo e vão dizer, há manipulação aqui, há transtorno aqui. Isso não vai dar certo para você. E podem colocar a culpa na palavra, mas a palavra não é culpada disso. É que está caminhando errado, está transtornando, está manipulando. Você não pode tratar assim porque o anjo vai te iluminar. Porque você é um escolhido, você é uma pessoa muito especial e as pessoas especiais do Senhor, Deus as escolhe e os molda e endireita seus passos. Depois, Ele começa um novo tratamento com você. E são para o bem. Mesmo que aparentemente não pareçam bem, depois dão frutos de justiça. Diz que o que Deus toma por filho, Ele disciplina, corrige e açoita. É verdade que essa disciplina aparentemente não se vê boa e dói. Mas a longo prazo, ela produz o fruto pacífico da justiça. Quando limpam o teu caminho, você vê tudo transparente e depois disso começa a marchar. E cada passo é para frente e nenhum para trás, e cada passo para frente e nenhum para trás. Todos aí somando ao seu nome. Gálatas 3:23. Diz que antes que a fé viesse, ela não havia chegado. Milhares de anos se passaram, Moisés, Davi e os profetas, que pela fé conquistaram reinos, pela fé fizeram maravilhas. Pela fé Moisés tocou a água e abriu o mar vermelho. Mas então o apóstolo Paulo, somente o apóstolo Paulo, os 11 apóstolos não entendiam isso. Somente o apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ele especifica em sua carta aos irmãos galicianos. Diz, antes que a fé viesse. E então nos perguntamos, mas se vem falando que pela fé Davi, que pela fé Sansão, que pela fé... Mas essa fé era a fé prática. A fé de operar milagres. A fé que Pedro teve para andar sobre as águas. E então Paulo chega agora dizendo, antes que a fé viesse, a fé não havia chegado porque Paulo estava estabelecendo uma fé definida, uma fé doutrinária, a fé do Evangelho, a fé que fala do seu espírito, a fé que lhe serve para que você sirva a Deus com a mente. Romanos 7:25 diz, agora depois da cruz. Porque toda a ciência disto está antes da cruz e depois da cruz. E então, depois da cruz, Paulo diz, agora não é mais com o corpo, agora é com a mente. Observe que antes era o corpo, a postura religiosa, as cerimônias, as abstinências, os lavamentos, óleos, unções. Mas então, logo quando Cristo ressuscita, agora o corpo não desempenha nenhum papel. É por isso que Paulo diz, veja, nem carne nem sangue herdam o reino dos céus. Portanto, o corpo agora desempenha outro papel. E então, como agora, deveríamos servir a Deus em espírito com a mente.
Para a mente, então, veio uma fé estabelecida em um conhecimento, uma fé doutrinária. E por isso, se você quiser comparar a diferença, vou lhe mostrar rapidamente o que aconteceu com Pedro. Livro de Atos. Leia comigo em Atos capítulo 5, versículo 12. E pela mão dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, e todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. O que eles estavam fazendo pela mão dos apóstolos? Prodígios e sinais. Agora, esses mesmos apóstolos estão fazendo prodígios e sinais. Eles não têm fé doutrinária. O que eles têm é a fé para fazer milagres e maravilhas entre as pessoas. E eles impuseram as mãos porque viram Jesus de Nazaré impor as mãos. Então imagino que Pedro foi e impôs suas mãos sobre eles. É por isso que você vê tantos evangelistas na televisão hoje em dia que adoram impor as mãos. Até que aparece Paulo e diz: a imposição de mãos é um rudimento. Agora não é imposição de mãos, agora é educando e você mesmo se cura. Por isso aqui você nunca me verá esperando que você passe à frente para te impor as mãos. Agora você vai a uma igreja evangélica, milhares de igrejas por aí que você frequenta aos domingos, e o pastor diz: venha à frente, vamos orar por você. Imediatamente aparecem os diáconos e um grupo de pessoas e procuram que você sinta algo, mas não se trata mais de sentir. Agora é pelo conhecimento. A ideia é que você tenha a fé que se baseia em sua posição no Evangelho. Você sabe onde está essa fé? Está em Romanos 5. Vamos dar uma olhada. Romanos 5, versículo 1. Justificados pelo quê? E você acha que essa fé que justifica é a fé que Pedro usou para curar os doentes? Diga, a fé tem duas manifestações. Uma para milagres e outra que me justifica. Diz, justificados porque pela fé temos paz. Veja, para com Deus. Diz aqui que por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e há um também. Veja o que a fé doutrinária faz. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Você sabe por que Pedro e os apóstolos não puderam conhecer a graça de Deus? Porque eles não tinham fé doutrinária. Porque a fé doutrinária era ensinada exclusivamente pelo apóstolo Paulo, e eles não se davam bem com Paulo. Portanto, quando Paulo falava e apresentava todo o conhecimento, lá estava Pedro atribulado com João, sentiam ciúmes. Estou falando da Bíblia. Tudo o que eu digo, eu provo. Ou seja, eles não se davam bem. Eles tornaram impossível a vida de Paulo. Portanto, eles não acreditavam em Paulo. Por não acreditarem em Paulo, eles não podiam permanecer firmes. Diz, por quem também nós temos, não somente que você já está justificado com Deus, que a paz está feita, mas também temos entrada a outro aspecto da fé, que é firmeza, para quando chegar as tempestades em sua vida. Bem, veja mais adiante, veja os tipos de tempestades que podem surgir. O versículo 3, o que diz? E não somente isso. Ou seja, não somente que estamos firmes, veja isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Hello? Ei, irmão, qual é o problema? Estou atribulado, abençoado, mas estou me gloriando. Estou tranquilo, mas você não acabou de me dizer que está atribulado? Sim, mas é que a mim. Como sou um justificado e sei usar a fé doutrinária, a minha tribulação não faz comigo o que faz com você. Ah, então você é especial? Eu tenho que ser especial porque se você está gritando e fugindo e dizendo isso é o diabo, olhe, é o diabo. Enquanto o outro diz abençoado, que diabo nada, isso me produz glória. Então essa fé, você sente a graça, te dá firmeza, te dá confirmação e faz mais coisas com você.
Efésios capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, e com isso terminamos. Diz o seguinte: em quem também vós, tendo falado em outras línguas, você tem ouvidos abençoado. Você sabe que os que ouvem são as ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas precisam ter mais do que apenas orelhas. Tendo ouvido e entendido e crido. Diz tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de sua salvação. E tendo o quê? Já ouviram e agora vão crer. E quantos são crentes aqui? Se você acreditasse, não somente que escute e ouça, mas que creia dizendo: isso é verdade, eu o recebo, eu vou confessar audivelmente. Diz: e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você sabe o que os pentecostais ensinam? Que a promessa do Espírito Santo é quando você fala em línguas. Mas aqui diz que é: tendo ouvido e crido, vocês foram selados com a promessa do Espírito Santo. Ei, isso não é qualquer coisa. Você sabe o que é estar selado? Ou seja, selo de autenticidade. Pá! Esse homem é um filho de Deus com autoridade, porque ele creu no Evangelho. Mas antes que a fé viesse, em outras palavras, antes da cruz não havia essa fé. Cristo morre, ressuscita e chega a essa fé de que Paulo está falando. Diz: mas antes que a fé viesse, estávamos confinados sob a lei. Não sei porque ainda existem pessoas na lei, porque se a fé chegou, para que estar guardando a lei? Não é assim? E todas as igrejas guardam a lei. Estávamos presos. A palavra é confinados. Você não podia sair de lá. Moisés era o único que governava tudo. Mas antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, trancados. Não estávamos confinados, porque você nasceu depois da cruz e isso não aconteceu com você. Paulo está falando dele. Ou seja, você não precisa pensar nisso. Além disso, não sei por que há pessoas guardando a lei hoje, porque elas nem sequer eram nascidas naquela época. A lei foi dada para aquelas pessoas. Imagine o engano por 2000 anos, como esmagaram e abusaram da mente das pessoas. Bem, mas antes da fé chegar, o que havia era a lei. Chegou a fé. Para chegar à fé, tinha que ser removida a lei, porque não se pode ter duas coisas juntas, porque fé e lei são opostas. Ou seja, você não pode estar dizendo: irmão, você precisa guardar a lei. Pela fé eu guardo. Como assim pela fé você guarda? Ou seja, eles dizem: não, eu obedeço a Deus pela fé. Como assim? Que se você está em fé, você já cumpriu o seu dever para com Deus. Agora, de onde vem essa confusão? Observem. Vamos dar uma olhada no livro aos Hebreus, capítulo 11. Versículo 1 e 2. E concluímos com o versículo 6. Veja o que diz. Observem o que diz. Portanto, é a fé, a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Vejam o que diz. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. De que fé ele estava falando, se a fé não havia chegado? Quando você usa esse versículo sobre a fé, está falando sobre o aspecto fé de fazer milagres. Os antigos faziam milagres pela fé. Davi pegou um leão, pegou sua mandíbula e a abriu. Pela fé, Sansão. Pela fé, Davi matou 10.000 e com 1.000 matou mais 10.000.
mas era a fé prática de fazer milagres. Aqui Paulo diz que antes que a fé viesse, é outro tipo de fé. É a fé que te justifica, que te torna justo, que te torna perfeito, que o torna completo e que te deixa sem pecado. São duas manifestações de fé. Porque a fé que Paulo pregava, a fé que Paulo pregou quando ele diz, antes que a fé viesse, embora já houvesse fé, fé para operar milagres, fé em Deus para a convicção do que não se vê, daquilo que não se vê, e para dizer se é. Antes que essa fé viesse, o único que a experimentou foi Paulo. Os apóstolos não tinham esse tipo de fé. Os 11 apóstolos não foram nem salvos. Eles nunca foram salvos. Você não vê que é assim? Essa fé é um dom em que você não pode ter nem de menos, nem de mais. Agora, a fé que os apóstolos tinham, eles disseram, aumente nossa fé, porque aquela fé poderia ser aumentada, mas não essa fé, porque essa fé vem completa. Veja o que diz o versículo 17. Assim que a fé, não a fé dos antigos, essa fé, a que salva, que te justifica. Então a fé é para? Por quê? Não é pela leitura. Você sabe que os evangélicos, quando se matriculam em uma universidade, dizem, vamos crescer na fé, vamos estudar a Bíblia. Não é lendo. Você pode ler a Bíblia inteira. Sabe quantas pessoas já leram a Bíblia? E elas dizem, eu li a Bíblia 9 vezes. E outra, eu a li 10 vezes. Pior, pior, pior. Porque então você lê as palavras e o véu se adere mais em você. Se adere tanto a você que para tirar é difícil. Porque a fé vem, veja. Você tem que dobrar os joelhos e colocar seu ouvido nisso. Mas ouça isso. Veja o que diz Lucas 18:8. Diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o filho de Maria, o filho de quem? Era filho de homem, não filho de Maria e José. Quando o filho do homem vier, ele encontrará fé na terra? De que fé ele estava falando? Porque essa fé tinha em abundância. Pedro a tinha, veja bem, Pedro tinha essa fé que o fez andar sobre as águas. E os apóstolos fizeram milagres. Mas essa fé de que ele está falando é a fé que viria. Que já o Filho do Homem está profetizando, achará esse tipo de fé? Não. Então isso significa que essa fé não foi encontrada por ninguém até que ela foi manifestada em mim. Eu fui o primeiro a ter essa fé. Porque ouça isso, para ter essa fé é preciso que alguém a pregue para você, porque ela não existia e não é pela leitura. A Bíblia fazia parte de todas as igrejas há 2000 anos, mas até que aparecesse aquele que a receberia, não poderia explicá-la. Estamos claros? Veja o que diz. O que diz aí mesmo em Romanos, capítulo 10. Acho que é o versículo 14 e 15 em diante. Vamos para o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como poderão ouvir sem que alguém pregue para eles? Alguém tinha de vir e pregar. Mas em 2000 anos, ninguém havia pregado esse tipo de fé sobre a qual estou falando hoje.